Para mim, a reencarnação é um fenômeno biológico que estabelece um ciclo que determina a evolução das inteligências, né? Eu acho que enquanto a gente começa a colocar a reencarnação sob o aspecto científico, você começa a entender uma série de fatores. Por exemplo, as mutações gênicas, né? As alterações genéticas. Tudo isso daí, até então, a gente acreditava que fosse o acaso. Quer dizer, o que é que determina uma mutação genética? Claro, fatores ambientais, radiação, né, drogas, tudo isso pode provocar uma mutação genética. Mas será que esses fatores explicam todas as mutações? Não explicam. Então, na medida em que a gente consegue entender, por exemplo, por que em gêmeos homozigóticos, gêmeos idênticos, um nasce com uma alteração genética e o outro nasce normal. Se biologicamente eles são o mesmo indivíduo. Não é? Por que um nasce com um gene para determinada doença e manifesta a doença e o outro não? Então, a reencarnação explica isso na medida em que você determina que quem influencia o corpo e as suas funções é a inteligência, é o espírito. Não é? E aí, a partir de então, você começa a conseguir dar uma explicação razoável para essas coisas. Manifestações de doenças infecciosas, malformações. Não é? Dentro da questão da evolução das espécies. Quer dizer, o Lamarck fez uma observação extremamente importante. A girafa cresceu o pescoço para ela poder se alimentar, não é? De um suprimento de alimento que os outros animais não conseguiam alcançar, que era a folha das árvores. Mas será que foi por acaso que ela nasceu com o pescoço mais comprido? E aí ela passou a levar vantagem sobre os outros animais, conseguindo esse alimento? Ou ela teve a intenção, não é, de desenvolver o pescoço mais largo? Então, quando a gente descobriu na genética que as alterações fenotípicas não eram transmitidas genotipicamente, o Lamarck foi meio que sepultado. Mas a observação que ele fez é uma observação verdadeira. Então, hoje, com essa questão da reencarnação, você já consegue entender Lamarck. Porque a girafa que percebeu que ela precisava esticar o pescoço para comer aquele alimento da árvore, ela não produziu um filhote com um pescoço maior, mas quando ela foi reencarnar, ela promoveu uma alteração genética que determinou essa característica. Não é? E assim por diante. Todas as alterações genéticas, elas são incidentais na medida que elas são provocadas pelo espírito. E elas podem ser positivas ou negativas. E aí entra Darwin. Se for positiva, ela é propagada. Se for negativa, ela vai ser extinta, porque aquele animal que tem aquela característica negativa não vai conseguir constituir prole, não vai deixar descendentes. Então veja, a reencarnação explica, coloca explicações nos buracos deixados pelo Darwin. Não é? Há um planejamento inteligente, há uma intencionalidade nas alterações genéticas. O Dr. Nuber é um pioneiro, né? É um marco pela convicção espírita dele, né? Mas também pelo pioneirismo dele. Quer dizer, um livre docente de uma universidade, uma das mais importantes do Brasil, como a Unicamp, e ele se colocar claramente como espírita, eu acho que ele prestou um serviço incomensurável para o movimento espírita. Eu acho que a gente está começando a se dar conta agora de que a grande notícia que a ciência trouxe no final desse milênio foi aquilo que ela não disse. Não é? Porque desde o início do materialismo, a gente sempre teve muitas portas para serem abertas. Cada novo passo que a ciência dava, ela respondia uma pergunta e formulava mais 4 ou 5 outras perguntas. Não é? Dava uma resposta e formulava mais 4 ou 5 perguntas. E assim a gente vem caminhando. Só que agora a gente chegou num momento em que não tem mais isso. Não é? A genética, por exemplo, a gente já conhece os genes, já conhece a consistência, a constituição dos genes,
não é? As bases nitrogenadas. A gente já está entendendo como esses genes se interrelacionam e como eles funcionam na biologia molecular. E a gente não conseguiu responder as perguntas. O que é vida? Não é? A gente não consegue entender ainda a evolução das espécies de uma maneira completa. O Darwin estabeleceu uma espinha dorsal, mas ele mesmo avisou que existiam lacunas que precisam ser preenchidas. Essas lacunas a genética materialista não conseguiu preencher. E elas ainda precisam ser preenchidas. Não é? A relação entre mente e cérebro, quer dizer, a gente já entende o funcionamento do cérebro de uma maneira bastante complexa e a gente não consegue explicar neurofisiologicamente a imaginação, não é? A formação da emoção, os distúrbios psicológicos. Então, o que a ciência não conseguiu dizer até agora, eu acho que é o grande grito para a transformação da ciência para esse próximo milênio. Então, eu sempre lembro da frase do Albert Einstein, que disse que o materialismo ia acabar por falta de matéria. Pois é isso mesmo que ele queria dizer. Não é? Hoje a gente está estudando o espaço interatômico do DNA e não consegue explicar a vida. Hoje a gente consegue entender, através desses aparelhos de ressonância magnética, de neuroanatomia funcional. Não é? São aparelhos de neuroanatomia funcional, que são aparelhos que conseguem demonstrar, criar imagens do cérebro humano funcionando. Quer dizer, isso foi um avanço enorme para a neurofisiologia. A gente começa a entender cada estrutura cerebral, como é que ela se comporta em determinadas tarefas ou funções neurológicas. E cada vez que a gente estuda mais, menos fica coerente você admitir que a mente é uma secreção do cérebro. Se impõe mais a teoria de que cérebro e mente são duas coisas separadas. E isso também é fundamental, porque na medida em que a gente admite que a mente não depende do cérebro para existir, então a mente já existia antes dele e vai continuar existindo depois desse cérebro. Então, por lógica, né, se existe uma lei biológica que possibilita a essa mente, que a gente pode chamar de espírito, de princípio inteligente, de mente, de psique, pode dar o nome que a gente quiser, mas essa porção que é a nossa essência, se ela já existia antes do nosso cérebro, se ela foi capaz de construir um cérebro e se manifestar através dele por um período de tempo, e depois ela se desconecta dele, ela obviamente vai ter possibilidade de refazer esse tipo de relação. Não é? Esse princípio inteligente, essa mente, ela num determinado momento mais à frente, ela vai ser capaz de reconstituir um novo cérebro, para ela se manifestar de novo fisicamente. Então veja que no momento em que a gente começa a perceber que cérebro e mente são duas entidades, e que a dependência não é da mente em relação ao cérebro, mas do cérebro em relação à mente, então nesse momento a gente está estabelecendo o conceito de reencarnação como lei biológica. Então, eu acho que assim, pesquisas, quais são as pesquisas que estão comprovando o espírito hoje? As pesquisas do Dr. Ian Stevenson, lembranças de vidas passadas, marcas de nascenças relacionadas a lembranças de vidas passadas, a terapia regressiva de vidas passadas sob a análise da tomografia por emissão de pósitrons, né, da neuroanatomia funcional, a própria genética, não é? Na medida em que o nosso genoma, o número de genes que nós temos é insuficiente para explicar a complexidade humana diante de outros animais menos evoluídos. A gente imaginava que ia ter 100 mil genes, nós temos 25 mil. Na última contagem, imaginava-se 40, foi para 30, a contagem final mediu 25 mil genes. Ou seja, estamos perto do macaco. O macaco é menos de 1% de diferença do chimpanzé para o ser humano. Menos de 1%, geneticamente falando. Não é? E outras coisas que a biologia está trazendo. Hoje a gente sabe muito bem como funciona a produção de proteínas de uma célula. E hoje já se sabe o mecanismo molecular de produção dessas proteínas. Existem genes reguladores que fazem outros genes produtores produzirem o RNA mensageiro que vai decodificar a proteína no citoplasma. Agora,
esses genes reguladores, eles são capazes de fazer um mesmo gene produtor, em determinado momento produzir uma proteína A, num outro momento produzir a proteína B. Aí a pergunta é, por que que aquele gene, num determinado momento, estabeleceu a produção de uma proteína e num outro, uma outra proteína? Qual é o mecanismo intrínseco desse gene que faz ele escolher qual proteína ele vai produzir naquele momento? Não é? E isso, essa resposta não está no gene, porque o gene é uma combinação de 4 bases nitrogenadas, né? É o ATCG. Isso, o que muda é quem comanda o aparelho, né? Quem está dirigindo aquele aparelho biológico. Então você veja, se você pegar um homem e um macaco, um chimpanzé, os nossos genes têm uma diferença menor que 1%, em compensação, o cérebro humano produz o dobro de neurotransmissores do que o do chimpanzé. Então é porque quem está dirigindo o aparelho, no caso humano, a inteligência que coordena ele tem muito mais recursos do que a inteligência do chimpanzé, que apesar de ter quase a mesma máquina, não consegue produzir o mesmo número de proteínas. Eu acho que o espiritismo é uma faceta dessa transformação. Não é? O espiritismo ele não vai revolucionar o planeta. O espiritismo, os espíritas, melhor dizendo. Porque as informações que nós recebemos e que a gente está utilizando a partir de Kardec e de Chico, que eu acho que o conteúdo, a bibliografia espírita, ela tem 2 partes, né? Kardec e Chico. Porque a obra do André Luiz e do Emmanuel são riquíssimas e ainda inexploradas. Então, essas informações, elas, como eu disse anteriormente, elas nos dão uma vantagem diante do que está acontecendo no planeta. Mas vários grupos em vários locais do planeta estão trabalhando também em cima das mesmas ideias da gente, sem nunca ter ouvido falar de Kardec. Né? Às vezes eles se espantam quando eles veem o que está escrito de Kardec. Como é que há tanto tempo atrás esse francês falou isso e só agora a gente está começando a perceber isso cientificamente? Entende? Então eu acho assim que nós, como espíritas, nós temos que ser difusores desses conceitos, porque eles são inovadores e revolucionários. Né? Mas não é o espiritismo em si. O espiritismo é uma dessas facetas que estão transformando. E essa ciência espírita, eu acho que ela já está acontecendo. Né? O Dr. Harold Kenning, que é católico, ele estuda a espiritualidade no cuidado do paciente. Ele está medindo o quanto que a espiritualidade melhora a vida e a saúde das pessoas. Isso é ciência espírita. Né? Quando a gente começa a tentar medir a influência das obsessões sobre as doenças psiquiátricas, quando a gente começa a cogitar tratamentos espíritas, o passe, não é? Que também tem várias versões, reiki, imposição de mãos, toque terapêuticas, e quando a gente começa a medir o efeito dessas ações sobre os nossos pacientes, então a gente está fazendo ciência espírita. Então eu acho que ela está instalada, mas ela ainda é embrionária. Mas ela está crescendo e evoluindo, e isso é uma coisa que vai acontecer muito rápido. Muito rápido porque hoje o conhecimento é muito rápido. A nossa evolução tecnológica é muito rápida. E o próprio materialista é o grande alavancador da ciência espírita. Não é? A genética dizia que ia ser a pá de cal no espiritualismo, e ela está abrindo as portas para a gente admitir a existência do espírito. Então, eu não sei se eu sou otimista demais, mas eu acho que... Eu ainda sigo a previsão do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que ele diz que em 10 anos a ciência ia considerar a reencarnação como uma lei biológica. Eu acho que é isso. Acho que não vai passar disso mesmo. Acho que mais 10 anos a gente está falando disso já. Eu tenho espaço para falar disso na universidade onde eu leciono. Eu tenho uma disciplina em gerontologia chamada Envelhecimento e Espiritualidade. A gente questiona a reencarnação como lei biológica. A gente fala sobre isso sem nenhuma implicação religiosa. É claro que o conceito de reencarnação leva a isso, obrigatoriamente. Não é?
mas o aspecto abordado é estritamente científico. E a gente coloca a reencarnação como uma hipótese científica, válida, que encontra base científica, né? Então eu acho que nós estamos vivendo o nascimento dessa ciência espírita no mundo inteiro, e eu acho que isso é uma coisa que vai se instalar inevitavelmente. Às vezes eu fico imaginando como é que vai ser quando a gente recomendar esse tipo de livro como livro-texto, né? Porque existe muita coisa no Espiritismo que já dá uma explicação lógica e racional para alguns fenômenos biológicos que a gente não conseguia entender. Então hoje, no mínimo, né, o Espírito é uma hipótese científica válida. Quem coloca isso de uma maneira bastante clara e já há bastante tempo é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né? Já há muito tempo a existência do Espírito é uma hipótese científica válida. E não há como negar isso. É claro que a gente, em termos de ciência estabelecida, a gente não consegue colocar como verdade científica uma série de elementos e de valores. Mas isso é uma questão de tempo. O que está acontecendo hoje, claramente, é o esgotamento do paradigma materialista. Isso é uma coisa clara. Se você vai fazer uma pesquisa e ver a quantidade de trabalhos científicos que é produzido hoje na medicina e a porcentagem de trabalhos que está estudando a questão da espiritualidade, então você percebe claramente que o crescimento é exponencial. E que isso é uma coisa que já está se estabelecendo claramente. Na física, então, nem se fala. A física já está nessa fase há muito mais tempo do que a biologia e a medicina. O perispírito é a próxima fronteira, né, da medicina. Na medida em que a gente chegou lá no fundo do poço do materialismo, né, ou seja, a gente já está estudando espaço interatômico, eu acho que o próximo passo é a gente entender essa interface físico-etérica, que eu costumo chamar assim, que é a interface entre o corpo físico e o corpo espiritual, que eu acho que é o próximo passo a ser dado, e é fundamental para isso a gente entender o ectoplasma. O ectoplasma já tem sido estudado pelos físicos e o entendimento do ectoplasma é uma coisa fundamental. E o ectoplasma constitui essa interface físico-etérica, né, o duplo etérico. E a partir desse conhecimento, dessa tecnologia de conhecimento do duplo etérico e do ectoplasma, a gente vai chegar no perispírito. Já existe muita informação a respeito, né, tanto pelo lado do espiritismo, mas o espiritismo, mesmo o André Luiz, ele não dá muitos detalhes. A literatura teosofista, os orientais, eles trazem mais informações. Mas há ainda algumas meio conflitantes, confusas, mas eu acho que é aí que está a fonte, o ponto de partida. E a gente precisa desenvolver equipamentos para medir isso, que eu acho que é uma coisa que deve acontecer em breve. Eu acho que o Hernani está para a ciência espírita como o Chico está para a mediunidade e para a parte doutrinária. Ele transformou em trabalhos científicos, em discussão acadêmica, as coisas que ele acreditava. E eu acho que ele é fundamental e vai ser cada vez mais na medida em que a gente vai estudando as coisas que ele deixou. O fato dele ter feito pesquisa não significa que tudo que ele colocou ali tenha que ser verdadeiro. Porque verdadeiro é o trabalho que ele produziu. E um cientista, quando ele experimenta colocando de uma maneira clara o que ele pretende. Um trabalho científico, ele é construído para negar uma hipótese, não para afirmar que ela existe. Então, as verdades científicas, elas são construídas com o tempo, na medida em que você vai obtendo resultados de vários experimentos em vários lugares com vários pesquisadores. E o Dr. Hernani foi um pesquisador sério, respeitado pelo trabalho que ele produziu e que fez ciência espírita de qualidade, numa época que ninguém pensava em fazer isso. O Dr. Banerjee, ele foi também o pioneiro dentro da Lembranças de Vidas Passadas. Ele foi o primeiro a começar a fazer um estudo científico sério
com aquelas crianças que se lembravam e que afirmavam ser reencarnação de outras pessoas. O Dr. Banerjee era hindu, mas ele era erradicado nos Estados Unidos, trabalhou e desencarnou lá. Mas o Dr. Ian Stevenson foi quem estabeleceu esse conceito cientificamente. Apesar dele ser ainda um cientista muito pouco valorizado, né, lá nos Estados Unidos, por causa da natureza do trabalho científico dele, ele vai entrar para a história da ciência. Porque o trabalho que ele fez, e ele publicou numa monografia chamada Reincarnation and Biology, são 2 volumes, com todo o estudo que ele fez, não é? E um estudo de um rigor científico muito grande. Então ele colocou de uma maneira clara e ele mostrou de uma maneira científica e clara que a reencarnação é uma lei biológica. E foi inclusive auxiliado por Dr. Hernani Guimarães. Um dos casos da estatística dele foi colhido aqui em Santos. O Dr. Hernani veio, esteve aqui, fez o trabalho, depois chamou o Dr. Ian Stevenson e juntos eles escolheram esse estudo aqui. E depois o Dr. Ian Stevenson ainda deu um passo à frente do Dr. Banerjee, porque ele pegou esses casos de lembranças de vidas passadas e associou isso com marcas de nascença ou malformação congênita. A ciência nunca conseguiu explicar as marcas de nascença e explica a minoria das malformações congênitas. Os mecanismos fisiológicos, ou melhor dizendo, fisiopatológicos das malformações, é ainda uma incógnita para a ciência clássica. E o Dr. Ian Stevenson trouxe uma hipótese bastante razoável e ele fez trabalhos que correlacionam essas marcas de nascença, essas malformações, com experiências dessa inteligência em um outro corpo físico. E a consequência disso é que ele mostra como que a inteligência ela é determinante sobre o corpo físico. Como ela determina a forma e o funcionamento desse corpo físico. Isso é revolucionário para a medicina, né? Porque a partir disso você começa a inverter o raciocínio fisiopatológico. Ou seja, a doença ela não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Se eu, como inteligência, como espírito, eu sou capaz de gerar malformações ou marcas de nascença no meu corpo biológico, então eu sou capaz de produzir doença e sou capaz de produzir cura também. Então o que existe ao nosso redor são fatores desencadeantes. Mas a doença, ela é de nossa própria responsabilidade. E isso é fundamental para a saúde humana, né? O entendimento disso é fundamental para a saúde humana. Eu acho que nós somos privilegiados de ter esses 2 espíritos encarnados aqui, né? O Chico e o Hernani. Como a gente é privilegiado de ter outros tantos, doutora Marlene Nobre, o doutor Nubo Facuri, o Sérgio Felipe de Oliveira. Nossa, tem tanta gente aí que está produzindo conhecimento científico, está conectando conhecimento científico e de mãos vazias, né? Porque a gente não tem o tomógrafo para emissão de pósitrons, a gente não consegue o financiamento, o equipamento para fazer as medidas, não é? A gente tem um programa, um projeto de alterações fisiológicas da mediunidade aqui na AME Santos, e a gente tem um apoio muito grande da Universidade de Santa Cecília, onde eu dou aula, e nem assim a gente conseguiu fazer andar esse projeto, né? Com medidas simples. E ainda assim o brasileiro consegue produzir conhecimento, ou pelo menos levantar hipóteses para serem discutidas, né? Então eu acho que a gente é privilegiado porque, apesar do Espiritismo ter nascido na França, ele cresceu e frutificou no Brasil. E vieram para cá espíritos que fizeram isso acontecer. E a gente está tendo a oportunidade de conviver com essas pessoas, não é? Por isso que eu digo da minha frustração de não ter estado do lado do Chico, experimentar um pouquinho do perispírito dele, não é? Mas eu estou do lado da doutora Marlene. Eu tenho a oportunidade de discutir com o doutor Sérgio Felipe. Eu tenho a oportunidade de conversar e trocar e-mail com o doutor Hernani. Isso é um privilégio. É um privilégio. E nós brasileiros temos essa bênção, não é? Nós temos um coração aberto. A gente é mais cordato. A gente é menos preconceituoso,
né? Humberto de Campos falou, né, que o Brasil era o coração, a pátria do Evangelho, né, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Eu acho que é isso mesmo. A gente não está aqui para revolucionar a tecnologia, a gente está aqui para revolucionar as pessoas, os sentimentos das pessoas, a forma delas verem as mesmas coisas, começar a ver diferente agora, né? A gente sempre olhou para uma célula do mesmo jeito, agora é hora de a gente olhar para a célula diferente. Agora é hora da gente olhar para o doente diferente. Não é? O doente está com câncer, é castigo, ele está pagando. Não é isso. Não é? Ele está se reequilibrando energeticamente. A doença não é um castigo, é uma oportunidade. A doença não pune, ela oportuniza. Não é? E isso tudo são coisas que estão vindo, né? Que estão aflorando pelo Espiritismo. E o Espiritismo é o Brasil. A gente viu isso lá na França.